A Comissão Europeia de Controle de Doenças adverte: a Europa deve se preparar para uma segunda onda de contaminação pela pandemia do novo coronavírus. Nos Estados Unidos, o analista Mark Zandi, da empresa Moody's, teme uma nova onda de contaminação que poderia levar o total de mortes no país a 137 mil no início de agosto. O total de mortes nos Estados Unidos hoje se aproxima de 82 mil, em 1.385.000 casos confirmados. O ex-presidente Barack Obama criticou no fim de semana a ação do governo Donald Trump como desastrosa e caótica. No mundo inteiro já são mais de 4.254.000 casos confirmados, mais de 287 mil mortes e 1.527.000 pacientes curados. O Brasil registrou mais 396 mortes em 24 horas. O total de mortes aqui está em 11.625 em 169 mil casos. Novos surtos na Alemanha, na China e na Coreia do Sul revelam o desafio de aliviar as medidas de isolamento físico, como a França, a Espanha, a Dinamarca e a Noruega pretendem fazer ou estão fazendo a partir desta segunda-feira. A Coreia do Sul voltou a fechar bares e casas noturnas em Seul e adiou a reabertura das escolas. A China teve 17 novos casos, 10 na cidade de Wuhan, onde houve o primeiro surto, sendo 5 no mesmo condomínio. O regime comunista chinês reimpôs restrições numa cidade próxima à fronteira com a Coreia do Norte e voltou a fazer um controle rígido em Wuhan. A Rússia passou a ser o quarto país em número de casos registrados, mais de 221 mil. A Organização Mundial da Saúde declarou que a Alemanha, China e a Coreia do Sul têm condições de enfrentar o novo desafio. A primeira-ministra alemã, Angela Merkel, advertiu para a necessidade de manter a distância e proteger a boca e o nariz quando espirram ou tossem. Em Israel, 37% das 258 mortes ocorreram em áreas habitadas por judeus ultra-ortodoxos que contam com a proteção divina. Depois de 55 dias, a França começou a reduzir as medidas de confinamento com um apelo aos franceses para que evitem os transportes coletivos na medida do possível. O governo quer incentivar o uso da bicicleta. O uso de máscaras é obrigatório nos trens, sob pena de multa de 135 euros, cerca de R$ 850. A Espanha autorizou a população a sair de casa nos fins de semana e reabriu cafés depois que o número de mortes num dia caiu ao menor nível em 2 meses, 123 óbitos. Mas não reabriu cafés nas maiores cidades, Madrid e Barcelona, os principais focos da pandemia. Nas outras cidades, os garçons precisam usar máscaras. A Espanha teve um recorde de 950 mortes num dia, no início de abril, e tem um total de 26.744 mortes em 268 mil casos. A Nova Zelândia vai reabrir cafés, centros comerciais, cinemas e academias de ginástica na quinta-feira, depois de um confinamento rigoroso que limitou o número de mortes a 21. A Suécia, que se negou a adotar medidas que chamou de draconianas e manteve escolas, lojas e locais de trabalho abertos, não teve vantagens econômicas com isso, de acordo com o jornal Financial Times. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou ontem uma reabertura em 3 fases na Inglaterra, dependendo do grau de contaminação de cada região. A partir desta quarta-feira, a Escócia, a Irlanda do Norte e o País de Gales mantêm o confinamento rigoroso. O Reino Unido foi um dos últimos países europeus a adotar o isolamento físico e hoje tem o maior número de mortes pela Covid-19 depois dos Estados Unidos. Os campos de golfe, as quadras de tênis, praias e parques serão reabertos e as pessoas poderão praticar esportes, mas só com os moradores de sua própria casa. Dos outros terão de manter a distância segura de pelo menos 2 metros. Até agora, os britânicos só podiam sair de casa por 1 hora por dia. As fábricas e a construção civil poderão funcionar. As creches, as escolas primárias e as lojas devem reabrir em 1º de junho. Os alunos de 16 a 18 anos poderão ir à escola para encontrar seus professores, mas as aulas mesmo
nas escolas de segundo grau e nas universidades só recomeçam em setembro no próximo ano letivo. Mais adiante, em junho, se o índice de transmissão da doença ficar abaixo de uma pessoa para cada infectado, os hotéis, cinemas e restaurantes com amplos espaços ao ar livre voltam a funcionar, mas não os pubs, os bares londrinos, os bares ingleses, nem os cabeleireiros. Os estrangeiros que chegarem de avião estarão sujeitos a 2 semanas de quarentena. As oposições e parte da feroz imprensa britânica consideraram as medidas vagas e imprecisas. Na África do Sul, o ministro da Saúde, Zweli Mkhize, ganhou prestígio com o combate ao coronavírus e já é apontado como um possível sucessor do presidente Cyril Ramaphosa. O Fundo Monetário Internacional adverte que a pandemia está aumentando a desigualdade entre ricos e pobres. Na América Latina, alerta a Organização Internacional do Trabalho, a perda maciça de renda afeta 90% dos trabalhadores informais. O FMI prevê um recuo de 3% na economia mundial neste ano. A Bolsa de Hong Kong subiu 1,53% hoje, com a expectativa da retomada da atividade econômica, mas outras bolsas da Ásia fecharam em queda. O dia também foi de baixa na Europa. Nos Estados Unidos, a bolsa eletrônica Nasdaq, de empresas de alta tecnologia que ganharam com a crise, subiu, mas o índice Dow Jones, da Bolsa de Valores de Nova York, caiu. A Bolsa de São Paulo perdeu mais 1,5%. O dólar vale agora R$ 5,82 no câmbio oficial. Com 95% de queda no número de passageiros, o setor de transporte aéreo é um dos mais afetados. No mundo inteiro, as empresas de aviação devolvem aviões alugados e cancelam ordens de compra. As companhias aéreas Avianca, a terceira maior da América Latina e uma das mais antigas do mundo, e Air Mauritius, pediram recuperação judicial. A Avianca não conseguiu a ajuda do governo da Colômbia. A South African Airways também está falida. O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas adverte para o risco de uma fome de proporções bíblicas. O mundo já mobilizou 9 trilhões de dólares para combater a pandemia e a depressão da economia, mas só 2% deste total serão para a África. O diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, está pedindo 4 bilhões e 700 milhões de dólares para combater a fome, que pode atingir 365 milhões de pessoas, 2 vezes mais do que os famintos do ano passado. O Programa Mundial de Alimentos também faz um apelo aos bilionários de todo mundo para que doem mais. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada importante a fazer e muito obrigado.